Olá, mulheres lindas, gloriosas em Cristo Jesus. Tudo bom? Vocês, os homens também, que sempre estão aqui conosco, sejam bem-vindos. Eu sou a pastora Vânia Amaral, esse é o canal Leveza, Suave Fry. E eu gostaria de, antes de entrar aqui no texto, de agradecer a Deus por um presente maravilhoso. Na semana passada, aconteceu um probleminha técnico e acabou que o vídeo não pôde ir ao ar. E aí eu prestei uma homenagem para o meu filhote lindo Davi, que justamente na quinta-feira passada, dia 28 de janeiro, ele completou 9 aninhos. Então, muito obrigada a Deus por esse presente lindo que o Senhor nos deu. Filhinho lindo da mamãe, mais uma vez feliz aniversário, eu e papai te amamos. Você é o nosso grande presente de Deus. Mas vamos aqui ao texto. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um versículo, o último versículo do texto de Êxodo 14, de 1 a 14, ou seja, versículo 14. Vamos fazer um breve resumo sobre o que estava acontecendo aqui para que possamos entender o porquê dessa situação. Bom, o povo de Israel, né, os hebreus, né, eles ficaram escravizados no Egito por cerca de 430 anos. E aí Deus levantou Moisés, e Moisés que era judeu e que foi criado, foi criado pela uma filha de Faraó. Ele foi criado lá no meio com toda a cultura egípcia. Depois ele acabou saindo. Quando voltou, Deus o trouxe para ser o libertador do povo. E várias coisas aconteceram, né? O Faraó não queria liberar. E nessa confusão toda houve 10 pragas que foram enviadas para o Egito. E na 10ª praga, que foi talvez a mais cruel, que morreria os primogênitos, né, de todos os egípcios. E aí, lógico, o primogênito de Faraó, que seria talvez o seu sucessor. E por isso também foi liberado o povo. Bom, aí o povo foi liberado, foi andando pelo deserto, aquela multidão, muita gente, né, cerca de 2 milhões de pessoas. No meio não tinha só os judeus, tinha outras pessoas, não era só hebreus, tinha outros povos também que acabaram e embarcaram naquela ida ali. Bom, enfim, num determinado ponto, Deus dá uma ordem para Moisés e diz exatamente o ponto em que o povo deveria acampar. E aparentemente era uma estratégia bem ruim. Eles tinham povos, montanhas, praticamente nas laterais, tinha o mar na frente, tinha um deserto. E aí, de repente, Faraó se arrependeu, ficou irado talvez com muita coisa que tinha acontecido e resolveu ir atrás do povo. E chegou e pegou o povo naquela posição onde ia ser o massacre total, uma carnificina, uma chacina. Nem sei se ele tinha interesse de levar o povo escravo. Acho que ele foi mesmo para matar, para destruir e tudo mais. Bom, enfim. Aí, lá vem a velha história. Deus pode fazer por mim e por você coisas fantásticas, verdadeiros milagres, motivos de você escrever um livro, gravar um vídeo falando, fazer um testemunho no seu local religioso, daquele mover maravilhoso de Deus. Mas muitas das vezes, a despeito de passarmos por experiências fantásticas com Deus, tem um momento que acontece uma coisa e quando não há solução, parece que a nossa memória apaga, né, com tudo que aconteceu, e aí começa aquele murmuração, e começa a falar, começa a maldizer. E é interessante que o versículo 14, Deus fala assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Há uma outra versão que diz assim: o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. É interessante porque quando nós vemos essa primeira versão aqui e Deus fala assim: olha, eu vou pelejar por vocês, vou dar a vitória e vocês vão se calar. E muitas das vezes é isso. Nós nos calamos porque ficamos às vezes até envergonhados, né?
gente, por que eu tive essa atitude, que eu tive essa postura, né? Ou talvez até mesmo no dia a dia, no meio familiar, no ambiente que a gente possa ter de convívio, tem uma situação ruim, então a primeira coisa que a gente reclama, a gente fala, a gente explode, né? Ou muitas das vezes não fala, mas a cara, os gestos, o olhar fulminante, a expressão corporal, ou mesmo quando nós estamos com raiva, mas ficamos tristes, decepcionados, aí nós ficamos, meu mundo caiu e me fez ficar assim, esse tipo de coisa. E aí Deus falou assim, eu vou pelejar por vocês, eu vou dar vitória para vocês. Até isso aí que está acontecendo é porque depois de tudo que eu fiz no Egito, os egípcios ainda, o faraó ainda acha que ele é mais poderoso que eu. Vou mostrar para ele. E aí acontece aquilo que todo mundo sabe, a abertura do mar, né? E o povo passa com um paredão de mar de um lado, um paredão de mar do outro, e passa naquele percurso seco até chegar do outro lado. Aí, né, a raiva, olha como a raiva, ela nos faz ficar incoerente. Se o faraó já tinha visto Deus fazer coisas, todas as 10 pragas, se você for ler lá sobre as 10 pragas, acontecia basicamente só com os egípcios. Todos o povo que estava lá, que eram os hebreus, eles passavam pelas pragas. A água, filho, virou sangue. Lá no acampamento deles a água estava normal. Teve uma praga de gafanhoto. O que eles ainda tinham, que poderiam plantar e ter alguma coisa pessoal deles, não foi atacado. A praga das rãs, as rãs entrando, ai gente, que horror. Imagina um monte de sapo perereca entrando, pulando, rãs pulando, mosca, ai que coisa horrível. E aquela invasão de moscas, mas com eles não acontecia. Então, eu acho que se ele não tivesse tão irado, ele teria pensado, acho que eu não vou entrar nesse negócio não. Mas ele se achou o máximo, com um exército poderoso, entrou no meio do mar, o povo tinha atravessado, e Deus vai lá, fecha o mar. Fechou o mar e acabou o exército do faraó. Acho que o faraó também deve ter ido no meio. Enfim, queridos e queridas, nós precisamos, a Bíblia fala do autocontrole, do domínio próprio, e muitas das vezes, quantas vezes eu tomo alguma atitude e depois eu até me sinto envergonhado, porque eu falei, cadê o domínio próprio? Cadê a confiança que Deus pode mudar essa situação? Então hoje, essa palavra aqui, eu não quero deixar o primeiro, eu quero deixar a segunda versão para mim e para você, que a palavra vem primeiro para mim, depois vai para vocês. E essa versão diz que tão somente acalme-se. Então eu não sei o que você pode estar passando, nós estamos começando o ano de 2021, acabou agora o primeiro mês, estamos aqui no início do segundo mês, ainda tem basicamente ainda 11 meses para vivermos e tantas coisas podem acontecer. Eu desejo que sejam, na maioria, coisas boas, agradáveis, conquista, né? Que tudo isso venha acontecer na nossa vida, no nosso lar. Mas a Bíblia diz que existem dias maus. Então, quando tiver os dias maus, quando você for abrir a boca para murmurar e reclamar, ou quando você for fazer uma pose de derrotado, ou uma pose de irado, ou qualquer coisa, ficar já tramando uma forma de vingar aquela situação, lembra que se você tiver uma parceria com Deus, Ele vai dar a solução. Aquilo que é impossível para mim e para você fazermos, Deus faz. Para Ele não tem impossível. Inclusive, minha lindinha, como Deus gosta do impossível. Deus ama se manifestar no impossível. Faça parceria com o Senhor, entregue todos os seus pensamentos, seus problemas para o Senhor e espere as coisas acontecer. Nós não podemos esquecer de algo. Tem dias bons e tem dias maus. Tem coisas que vamos ganhar, tem coisas que vamos perder. Mas que em tudo possamos confiar no Senhor e acalmar o nosso coração.
Então, dê o seu like, se você não se inscreveu, se inscreva. Divulgue, né, essa palavra, porque eu creio de verdade que muitas pessoas precisam ver isso, precisa acalmar o coração, precisa desacelerar o pensamento, desacelerar o ritmo que faz com que essas pessoas não sejam felizes, tá? Um beijo carinhoso no teu coração, beijo no coração.